Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? Eu agradeço a sua presença aqui mais uma vez e dessa vez nós temos um encontro muito especial. Ela é historiadora, ela é cantora, uma das vozes mais lindas aqui do samba de Brasília e é uma pessoa que é uma unanimidade quando falamos em bom humor. Nós estamos aqui hoje recebendo Cris Pereira. Um prazer estar aqui com você, querida. Ai, prazer todo meu. Estou prazerosa. Pois é, você é uma figura que sempre me chamou muita atenção. Primeiro eu quero começar essa nossa conversa com um pedido de desculpas. Ué, gente? Ué, assim, do nada. A Cris foi uma pessoa que eu já conhecia dos palcos, mas o meu contato mais íntimo, o primeiro contato mais próximo que eu tive com ela nem sabe que eu tive. Porque eu estava de penetra numa festa de aniversário sua. De quantos anos? Olha, foi antes da pandemia, acho que logo antes da pandemia. Foi no Círculo Operário? Foi. Ai, meus 40 anos, saudades. Olha, os 40 anos. Ai, 40 anos, aproveitem, tá, gente? A gente quando nem fizerem diz. 40, celebrem. Que bom que você foi de penetra, era festa pra festejar. Pois é, e foi um prazer estar lá, e foi um prazer ver você num momento de mais intimidade. Sim, sim. Né? Onde eu pude perceber isso que mobiliza a nossa conversa de hoje, a sua alegria. Ai, que né? bom. A sua capacidade de receber e de acolher e de colocar todas as pessoas numa energia muito boa, nivelando a vida em alto astral. Nivelando a vida em alto astral. Ai, que bom. Aquela festa, eu me lembro que foi isso, né? Uma festa de 40 anos. 40 anos não são 4. E eu queria muito celebrar, né? Meus últimos anos têm sido muitas coisas, né? Muitas coisas esperadas, não esperadas. Então, acho que aquele momento eu queria muito marcar, né? E eu me lembro que eu escolhi um cardápio que é muito afetivo para mim, que eu submeti todo mundo a comer sarapatel, que é uma comida que minha avó fazia. A gente foi criado na base do angu à baiana, né? E aí era a comida do dia, assim, era a comida do... E as pessoas comentando isso, tá só você pra servir sarapatel, botar um buffet aqui no Círculo Operário. Foi muito legal, ter memórias boas. Que bom que você foi. Ficou melhor ainda a memória. Ficou ainda. Pois você falou aí dos últimos anos e de você ser uma pessoa muito diversa, é uma coisa que me chama muito a atenção, né? Sim. Porque eu não sei como é que cabe tanta coisa nesse dia. Ela é mãe de 2. Sim. De 2 meninas lindas, ela trabalha, é servidora pública, ela é avó de gato. Sim. Ela samba e produz samba. Agora você também tá com um projeto novo, Sim. né? Eu já produzo há muito tempo, né? Certo. Sou produtora meio que junto com... Me descobri cantora e produtora meio junto. Até porque é um pressuposto, assim. A gente que é artista independente, a gente tem que saber também um pouco do que significa, né? A produção, se produzir outras atividades. E como é que é conciliar tudo isso? E conciliar tudo isso sempre com um sorriso, sempre com as melhores tiradas, sempre com muita alegria. Eu não sei dizer, assim, né? É claro que esses estados, eles não são... eu não sou sempre assim, né? Não sou sempre ativa, não sou sempre... bem-humorada, ninguém é, né? Se for, tem que ver isso aí. Mas, não sei, acho que é uma coisa mais... Acho que eu tenho um jeito de família, minha família é muito... Eu sou de uma família negra, carioca, capixaba, que veio para Brasília nessa dinâmica migratória, assim, nos anos 70, né? E aí, é uma família muito alegre, assim, muito solar, sabe? A família, então, a gente vai sempre a gente vai se ajeitando, sabe? Se juntando, enfim, trocando a vida das formas, tentando deixar as coisas mais leves, mas de uma forma não muito consciente. Quando vê, a gente já tá rindo. E talvez por isso seja tão marcante com as pessoas, porque a sensação que dá é de que a gente não está falando com um personagem. Que isso não é uma performance que você faz para
agradar ou para chegar a algum outro objetivo. Sim. A sensação que dá é de que é muito espontâneo, até mesmo em momentos que são momentos mais críticos. Sim, né? sim. Eu acho que tem uma necessidade também, eu me lembro assim, né, falando assim, parece que eu tenho milhares, centenas de seguidores, não é isso assim, mas eu acho que essa minha relação com as redes sociais, ela se estreitou muito a partir do adoecimento da Flora, minha filha mais nova, né, que trata um câncer já há 7 anos. Ela está com qual idade? Ela está com 8, ela trata 7. E esse câncer pegou, como qualquer câncer, né, pegou a gente absolutamente alheios, desprevenidos, né, sobre isso. E naquele processo de tudo muito intenso, muita informação, internações longas, eu sentia uma necessidade não só de expressar todas as coisas que eu estava sentindo, boas, ruins, angústias, como também dividir as coisas impensadas sobre esse cenário. Assim, quando a gente pensa, sobretudo câncer, né, a gente pensa num contexto de sentença, né, a pessoa está com câncer, é uma sentença que ela recebeu, e não foi isso que eu encontrei no tratamento, né, encontrei muita gente boa sobrevivendo, encontrei muitas ferramentas, encontrei muitos médicos maravilhosos, encontrei coisas que eu queria dividir. Mas dentro do contexto que eu estava. Então, tivesse eu no hospital, gente, olha o que eu tô vendo aqui agora. E isso foi meio que... foi uma terapia para mim naquele momento, de fato, assim, sabe? Eu acho que eu comecei a estreitar a minha relação com redes sociais aí, porque eu era muito... Não tinha muito... Era uma senhora de quase 40, assim, não tinha muito... Não era dessa geração muito online. Então, eu acho que a partir daí eu comecei a encontrar... nessa interface da internet, essa troca mesmo, assim, né? E de alguma forma isso chega nas pessoas como assim. Então, eu tô no carro, eu quero falar alguma coisa, eu falo, eu tô em casa, e nisso eu vou dividindo com as pessoas, né? As coisas da vida, assim. Porque a vida é o que todo mundo tem, né? A sua vida, suas coisas da vida, suas coisas boas, ruins, engraçadas, seu dia a dia, seu cotidiano. Eu acho que o meu movimento é só dividir isso. Pois é, mas parece um movimento singelo, mas acaba sendo um movimento muito importante, não é? Você acabou criando um perfil específico para falar sobre as questões da Flora, sim, né? O Mamãe Tô com Câncer, não é isso? Isso, exato. E que acaba sendo um serviço importante, porque assim, 8 anos atrás, era você que estava sem saber exatamente como fazer, o que encaminhar, e agora são outras mães que de alguma forma podem olhar e perceber na forma como você vem lidando com as questões da Flora um caminho também. Sim, né? Sim. Acho que veio disso também, assim, porque a gente também encontrou muitas lacunas, né? A gente queria entender melhor o diagnóstico, opções de tratamento, trocar com outras famílias, né? Esses diagnósticos mais raros, a gente não encontrava muita coisa. Então, a gente começou a criar esses conteúdos, assim, de coisas simples, assim, entender o que é um câncer, o que é o contexto do câncer infantil, divulgar, não só para Brasília, ali para nossa pequena rede, mas para quem chegasse, centros de tratamento como o Hospital da Criança que a gente tem em Brasília, que são centros de excelência, com profissionais, assim, gente... muito, muito mais que dedicados, assim, pessoas realmente muito especializadas, fortalecer o SUS. A gente estava num momento pré-caos, né? Então foi muito importante a gente fortalecer o SUS de dentro, assim, sabe? Muita coisa no SUS precisa melhorar, precisa e vai, mas muita coisa funciona de verdade, sabe? Funciona bem, então é um canal também para a gente divulgar. Acho que é isso, essa experiência exitosa que um tratamento tão pesado pode ser. Acho que caminha para aí, assim, a nossa... Se for uma prestação de serviço, né, esse perfil, essa nossa disponibilidade. Eu falo nossa porque a gestão é minha e do meu marido, né? Mas acho que é nesse sentido, de informar as pessoas de que câncer não é obrigatoriamente uma sentença e de que inclusive alegrias podem vir, sabe? Eu hoje claro que um diagnóstico assim te atravessa completamente, né? Mas hoje eu sou uma outra pessoa. Eu acho que melhor mesmo, a partir desse diagnóstico, tudo que ele me trouxe, as pessoas que ele me trouxe, a visão de mundo, a visão da infância, a visão... E eu acho que é um ponto de vista possível, que eu gostaria muito de fomentar em outras pessoas.
que você vê assim de importante dentro dessa trajetória em relação a você, enquanto ser humano, não só como mãe, mas enquanto pessoa, que pôde ser revisado a partir de uma situação tão forte, né? Ai, muitas coisas, né? Eu acho que primeiro esse lugar como mãe de super pessoa, ele não existe, assim, né? A gente realmente acredita que a gente coloca um filho no mundo e a gente tem um controle sobre aquilo, né? Aquela vidinha, aquela pessoinha, sobretudo quando ela é pequenininha, dependente mesmo, assim, né? E a doença te tira isso, né? Porque de um dia para o outro eu precisei confiar aquele trocinho que era só meu, que mamava, se alimentava de mim, pessoas que eu nunca tinha visto, uma medicina que eu não conhecia. Então, esse exercício de desapego, assim, é muito difícil. Não vou nem dizer é um processo, né? Mas me ensinou muito no sentido de, cara, de fato eu botei um indivíduo no mundo. Eu não tenho controle sobre tudo. Não esperava esse desprendimento agora, nesse primeiro ano de vida, mas é o que tem, a gente precisa fazer isso bem, assim, precisa fazer uma boa. Então acho que me ensinou ali, com o carro andando, a entender aquela pessoinha Flora como um indivíduo que ela era. Definitivamente ela é uma figura de bastante personalidade. Esse lugar da resiliência também, né, de você ficar resiliente com o que tem, assim, né? Olha, para hoje o que temos de fato, esse diagnóstico aqui a gente vai precisar de 6 meses. Então você tem que ficar ali 6 meses esperando alguma coisa que você não sabe, esse respirar, ser resiliente, assim. Acho que são termos que a gente... porque a resiliência, mas que a gente não é exatamente a gente não é exatamente convidado a vida não nos impõe tanto, assim, exercícios de resiliência como esses, assim, né? Obviamente, eu acho que o meu processo pessoal de fé foi muito fortalecido nesse momento, assim, de entender mesmo, não só na compreensão consciente, mas sobretudo na compreensão extrafísica, etérea, e aí você, né, entende isso tanto quanto eu, assim, do que é fé, o que é sentir fé, sentir mesmo na pele, no ar que você está respirando, em torno de você, aquele momento que você está completamente fragilizada, sozinha, numa sala fria, num centro cirúrgico, que você se sente... Eu faltava ver pessoas, assim, faltava ver, ouvia, essas coisas, essas coisas da gente, mas isso se fortaleceu muito, assim, de perceber que, de fato, a gente não anda só. E quanto mais a gente invoca isso, mais o exército vem, assim, sabe? Eu senti isso. Era isso, era uma coisa que eu já tinha, já era uma pessoa, né? Eu sou uma mulher de axé, sou uma mulher de santo, mas essa lafia veio muito ali, assim, de cara, é isso. Quem não pode com mandiga não carrega patuá, não. Tu carrega o teu, então segura, porque você não tá sozinha, sabe? Foi bem isso. E um outro exercício, são muitos mesmo, mas um outro que eu acho muito bem-vindo, assim, à sociedade como um todo, que é esse exercício de perceber, de fato, seu privilégio nas coisas, sabe? O tratamento no Hospital da Criança... não é um tratamento assim, né, continuado, muito longo, eles te colocam em contato com... Você entra numa comunidade, de repente. Então, de repente, eu passei a fazer parte de uma comunidade de mães de crianças com câncer. E diversas mães, de realidades muito diferentes, assim. A gente está todo mundo ali no mesmo lugar, né, de um adoecimento grave de um filho, mas com experiências diferentes. Então, eu me lembro, assim, de ter situações de eu querer muito reclamar, tipo, ai, meu Deus, eu tô cansada, eu quero ir pra casa. E olhar pro lado e uma outra mãe, do lado mesmo, assim, na mesma baia da quimioterapia. Uma outra mãe, abandonada pelo companheiro, o filho, às vezes, com uma situação de saúde até mais grave do que a da Flora, que não tinha, sei lá, dinheiro pra dar um tempo e na lanchonete tomar uma Coca-Cola, sabe? Quem passa muito tempo internado sabe o valor que uma Coca-Cola tem. E cara, tô reclamando de quê, cara, sabe? Eu tenho uma estrutura, não financeira, mas eu tenho, sei lá, um companheiro para trocar de turno comigo, eu tenho como ir em casa lavar minhas roupas, eu tenho
R$ 2 para comprar uma Coca-Cola, minha colega não tem. Então baixa tua bola, Cris, baixa tua bola, tá tudo bem. Esse lugar de olhar para o lado, sabe? De Sim. nivelar a vida não só em alto astral, mas no astral horizontal. Certo. Referência, né? Esse diagnóstico me trouxe muito esse lugar, assim, de querida, tá tudo bem. No meio do caos, tu tá na merda, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, porque olha pro lado, né? Olha pro lado e olha quem tá por lá. Você traz a questão da fé, e na psicologia analítica o Jung ele foi uma pessoa muito criticada dentro do seu meio, justamente por compreender a função da fé. Oi, querido. Pai, tudo bom? Ele traz isso muito vivo porque ele fala que essa dimensão religiosa ela é constituinte dentro da gente. E uma das coisas que a gente aprende muito quando buscamos a psicologia analítica, quando nos aproximamos disso, é entender que a fala do Pai Nosso, do seja feita a vossa vontade, a gente aprende muito a essa ideia de se submeter a questões e a forças que estão maiores do que a vontade do ego, maiores do que... e que acaba sendo um grande motivo de revolta numa situação como essa, né? Saber encontrar dentro de uma situação fora de controle, fora do nosso desejo, força, resistência e concórdia, né? Assim, de entender que aquilo dali vai fazer parte, nós vamos atravessar isso juntos e sairemos de uma outra forma. Isso acaba sendo um grande desafio para todos nós, né? Mas essa imagem de um ser divino, de algo que seja transcendente, é o que também pode nos ajudar a fortalecer esses aspectos, né? Sim. Quando a gente tem uma confiança em algo que é maior e que pode ter uma gestão maior sobre tudo isso, a paz que isso pode trazer... super, super. É meio que... gente, eu tô terceirizando isso aqui, porque até aqui é o que eu consigo, né? Até aqui é o que eu consigo, mas se não for de fato para ser isso, vai ser palha. Gostaria muito que fosse diferente, mas se não for para ser, é isso. Então, te tira... Acho que é isso, te tira desse autocentro, assim, né? Desse, meu Deus, tudo passa, de alguma forma, vai passar pelo que eu quero, ou pelo que eu desejo, ou pelo que eu posso fazer. Te tira desse lugar que é absolutamente irreal, né? Ele é absolutamente muito maior do que a gente daria conta. Então, você coloca na conta de alguém tão maior quanto, né? Que tem o tamanho do problema e que poderia resolvê-lo, enfim. Mas, por outro lado, Cris, também a gente, numa situação como essa, saber da nossa dimensão também chama a gente a uma responsabilidade diferente, né? A gente sai dessa prepotência de achar que vai conseguir controlar, que vai conseguir fazer, que vai definir as coisas, mas a gente também assume uma responsabilidade muito mais genuína do que a gente dos nossos propósitos. Você percebe isso, assim, de uma mudança de olhar, não só de um abono, né, ou de uma culpabilização, mas assim, de saber o seu tamanho, de saber as suas possibilidades. Sim, acho que sim, e acho que é bem isso, é um aumento de responsabilidade e um reafirmar um lugar também no mundo, assim, né? Então, se o meu tamanho é esse, e aí entendo que não é um tamanho pequeno, é o tamanho que eu tenho, que eu imprimo nas coisas, que me dão e que eu me dou. Mas é você fazer disso é você honrar esse lugar. Então, por exemplo, a partir desse adoecimento que nos atravessou, toda vez que eu saio de casa, por exemplo, para trabalhar, vou fazer um gig, vou fazer um show, A Flora adoeceu em 2016. 2017 eu tinha uma turnê que já estava marcada. Sim. E eu, minha Nossa Senhora do Rosário, como é que eu vou fazer uma turnê com essa garota? Já estava no primeiro ano, mas, né, estamos no primeiro ano ali. E eu me lembro, assim, que toda vez que eu voltava para Brasília para depois ir para outra cidade, eu saía de casa com aquela coisa assim de, cara, tem que ser muito bom, assim, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Certo. Porque eu tô deixando a minha filha num momento fragilizada, porque eu preciso fazer outra coisa. Então, se for para fazer, eu preciso fazer bem.
esse é uma coisa que eu tento impor em tudo na minha vida. Eu acho que nesse momento é meu principal desafio, porque a gente não consegue ser bom em tudo, né? Então, por exemplo, nesse momento, eu quero muito um emprego melhor, assim, preciso melhorar a minha renda. Então, eu tento fazer com que isso aconteça, mas eu não consigo estudar como eu gostaria, como eu deveria, entende? Então, ao mesmo tempo que é uma tomada de consciência que te chama para o seu tamanho, para a sua responsabilidade, é desafiador responder a isso, né? Porque é a vida, né? Então, você saía de casa para tentar fazer o melhor, mas às vezes não conseguia, às vezes o show não era tão bom. Mas esse compromisso, assim, de cara, isso aqui eu tenho que fazer bem, porque é o que eu posso fazer na vida, assim. Então, vou lá fazer da melhor forma possível. E de estar inteira, né? De estar inteira, porque esse lugar, principalmente você que é uma pessoa tão diversa, que traz uma série de atividades, de compromissos, de só ser mãe de duas. Eu vou concordar. Uma adolescente e outra... Eu vou estar concordando. Uma adolescente, uma criança, desafios e tal. Sim. Só isso já acaba sendo muito demandante para uma vida de uma pessoa. Sim. Quando você acrescenta a isso uma carreira como artista, e uma carreira que você investe nessa carreira, que você se dedica a essa carreira, que você executa bem justamente por ter uma mescla de talento, mas também tem um comprometimento Sim. em torno disso. A questão do adoecimento da Flora, ela faz parte de um jogo, faz parte de algo que é muito maior e que já é complexo por natureza, né? Se você não está inteiro, se você está conectado aqui e lá ao mesmo tempo, a chance de você ou não conseguir realizar de uma forma positiva, ou de você performar até, Sim. mas de você ficar tomada, ficar mal da cabeça é muito grande. Sim, né? Sim. Você tem que ter você tem que fazer escolhas. Assim, eu me lembro assim que a Flora adoeceu. Antes disso, né? Eu sou historiadora por formação. Sou artista, comecei cantando, na verdade, em corais em Brasília. A música de forma formal chegou através de corais, mas eu comecei cantando samba, né? Me percebi sambista. Nesse processo ali, meio que na graduação, então, eu me formei historiadora, muito colada com a minha atuação já artística e política. Eu sempre tive minha graduação foi... Eu falo que eu me formei no UNB, mas quem me formou foi o movimento social negro, né? Sou filha do movimento social negro, na época que a gente estava, por exemplo, implementando cotas raciais na UNB, eu estava no front, assim, fazia parte de um coletivo chamado Coletivo Enegrecer. A gente queimava carros, a gente fazia piquetes, enfim. Então, eu fui formada nesse contexto e, de alguma forma, eu consegui juntar tudo isso nos meus fazeres, né? Então, a minha pesquisa historiográfica relacionada a isso, meu mestrado eu fui pesquisar, por exemplo, o repertório da Alessi Brandão, que é uma sambista como eu, muito comprometida com as questões políticas, sociais. Sim. Falei, cara, essa mulher é uma biografia que a gente precisa conhecer, essa pensadora, essa letrista, essa artista. E os meus trabalhos também, né, os meus outros afazeres, consultorias, trabalhos que eu fazia também sempre muito comprometidos com coisas que eram muito caras para mim, faziam parte da Cris que eu era, né, cantora, ativista negra, uma artista né, que mobilizava esses temas. Quando a Flora adoeceu, eu tive que fazer uma escolha. Falei, cara, eu não vou dar conta, por exemplo, de entregar muita coisa se eu continuar trabalhando com esses temas que são muito meus. Então, eu mudei de área. Eu lembro que nessa época eu fui... Os meus trabalhos administrativos, assim, trabalho de 8 horas por dia, na época eu trabalhava na Fundação Cultural Palmares, eu acho, não me lembro. Falei, cara, não vou mais dar conta dessa agenda, porque é uma agenda que eu levo para casa, Sim. entende? Que é isso, atravessa a minha vida. Aí mudei de área. Não dá para pendurar o crachá. Não dá. Você sai Mas eu dali, precisava continuar continua. com o crachá, porque eu precisava, né? Não podia parar de trabalhar. Então, eu mudei de área, fui trabalhar com um tema bem mais frio, por assim dizer. Entende? São escolhas que você tem que fazer para você não ficar
tentando performar numa coisa que você não vai dar conta. Eu tô voltando um pouco mais para essa agenda política, mais de trabalho, dessa parte do ganha-pão agora, que eu tô com um pouco mais de espaço interno para fazer essa entrega como eu gosto, né, como eu sei fazer. Mas você tem que ter essa observação mesmo, tipo, cara, se eu ficar aqui eu não vou dar conta. Alguma coisa vai ficar pela metade. E naquele momento eu tinha que ter uma dedicação mais voltada para Flora. Era isso, né? Eu tinha que escolher. Era Flora, esses eram os meus compromissos artísticos que eu já tinha, né? Tinha esse disco para lançar, tinha um outro que a gente estava começando a gravar, que eu vou lançar só agora. A gente começou a gravar ele em 2018. Então eu tive que fazer essas escolhas mesmo, né? Naquele momento, deixei essa entrega mais no campo artístico e com a Florinha, né? Com esse cuidado mesmo com a Florinha. E o sorriso dentro disso? O sorriso? Como é que entra a ideia de olhar para todos esses afazeres, todas essas demandas e tal, e manter um humor interessante, inteligente, rápido? É claro que parte disso faz parte, acho que, de personalidade, mas também tem um exercício em torno disso, não? Sim, eu acho que o sorriso dentro disso, ele não sai, eu acho que é isso, acho que ele tá sempre ali, assim, né? Eu lembro, assim, no prefácio da minha dissertação, eu coloquei a dedicatória do trabalho, dediquei à minha mãe, porque eu lembro que eu escrevi assim, a Dona Penha, que é a Dona Penha que de sal e doce me ensinou primeiro a sambar sobre as pedras no caminho. Então é isso, assim, pedra tem, mulher, sai sambando, vamos embora. De tudo tem o seu... de tudo tem algo assim para te dizer. E acho que essa coisa do humor é porque é isso, tem coisas que são engraçadas de fato. Então, por exemplo, essa acho que eu nem postei, mas teve um tempo que a Flora fez um protocolo com CBD, com canabidiol, e ela estava numa fase bem ruim, saindo da UTI, estava super desnutrida, e a gente começou a fazer esse protocolo com CDB naquela época que ninguém sabia muito bem. A gente estava fazendo um protocolo meio proibidão, assim, e aí ela tomou uma primeira dose e ficou loucaça. Ela deu uma revertese, ela ficou muito doida. E a gente filmando aquilo, e era dramático, porque era isso, a gente estava implementando ali um protocolo, claro, com acompanhamento médico, de uma médica até de São Paulo, doutora Paula Della Estela. Mas uma coisa meio errante, assim, sabe? Então era meio dramático, ela pequenininha, a gente, meu Deus, tá dando maconha pra garota, e ela doidona, e a gente ria, a gente gargalhava, assim. Então quando vem você já tá... São situações que são engraçadas, ou sei lá, muitas situações da Flora no hospital, ou no UTI, ou no ambulatório, fazendo as gracinhas dela, e todo mundo caindo na risada, sabe? Enfim, são coisas engraçadas, coisas do dia a dia, as coisas que a gente fica imaginando, rindo da cara do nosso gato, por exemplo, que é um personagem. O gato é um personagem, né? Mas que são da vida, assim, não sei, é de você encontrar nas coisas os motivos mesmo pra rir, porque tem. O boleto que não vai ser pago, então vamos fazer um brinde, né? Isso aí nunca passou, né? Isso aí não sei nem ainda tá. Eu não sei desde quando os boletos estão abertos. Pois é, essas coisas, se a gente não encontra um espaço para elas, a vida ela vai ficando muito amarga, ela vai ficando muito sem graça também, né? Sim. A tua escolha pelo samba, ou a escolha do samba por você, eu não sei exatamente como é que essas coisas se dão, mas o samba é uma música que, por mais que traga consciência social, por mais que fale muitas vezes de dor de cotovelo, você né? Essas coisas assim, mas ela é uma música que ela normalmente, naturalmente, ela traz a gente para um outro lugar, e um lugar mais alegre, mais solar, né, de mais vida também. Quando você vivencia essas situações a partir do samba, a partir da troca, eu também vejo que você é uma pessoa muito social dentro desse meio, né? Assim, você tem trocas genuínas com outras colegas, com pessoas que se constituem junto com você ali numa base forte. Isso também ajuda a reverberar e a criar uma rede, né, de apoio. Sim, totalmente. Totalmente, assim, você pegou num ponto muito importante, e aí a gente pode falar em dois aspectos, né? Tanto nesse contexto da Flora,
A nossa rede de apoio construída por nós, assim, né? Por essa, acho que é isso, por essa família, né? O samba o samba é muita coisa, assim. Ele é um estilo de vida mesmo, sabe? O samba, em torno do samba tem uma comunidade, tem uma economia da cultura do samba, tem uma cultura do samba, tudo isso agrega, né? E tudo isso fortalece redes mesmo. Então, assim, o samba, eu costumo dizer, né, tem um verso da Dona Ivone, um samba da Dona Ivone com o Paulo César Pinheiro, que fala assim: o samba me deu muito mais do que eu quis, o samba me fez bastante feliz. Por mim, eu faria uma camiseta, assim, desse verso, porque é isso, me deu muito mais do que eu quis, assim. O samba, sei lá, o samba apresentou o companheiro que eu tenho de quase 20 anos, a gente está quase 20 anos juntos, o samba que trouxe. A gente se casou numa roda de samba, o samba me trouxe grandes amigos, grandes irmãos, grandes parceiros, grandes professores e professoras. É muito intenso. Isso se reverte na sua vida, não são meros colegas de trabalho, são agente do samba, assim. Então isso no tratamento da Flora foi muito importante, assim, essa rede vinda do samba. Outras redes que a gente vai tecendo na vida, acho que isso é uma coisa da minha personalidade, acho que do Guto também, assim, do Guto menos, que ele é mais na dele, mas é uma coisa nossa, de ser muito, a gente é muito gregário. Hoje a gente mora em apartamento, mas a gente morou muito tempo numa casa que era a Casa Amarela, uma casa ali no Paranoá. A gente fazia uns almoços, assim, homéricos, gigantes, fazia um panelão de cozido que era do tamanho dessa mesa. Quem pintasse, era do lado de um spa. Eu lembro uma vez a gente fazendo um almoço desse, aí estamos olhando assim, lá do lado mesmo, cercadinho, assim, a mesma cerca. Estamos olhando pela cerca, aí tá o povo do spa saindo, fugindo do protocolo do spa para comer o cozido e curtir o samba. Então isso é muito nosso, assim, a gente é muito aberto, nossa vida é muito aberta, assim, para os amigos, e quando a gente precisou, isso veio de volta, sabe? Então a gente foi muito cuidado pelos amigos, muito... Nossa, daria um livro de verdade. Tudo isso. E em relação ao samba em si, essa articulação, essa rede, é o que mantém efetivamente o samba vivo pelos séculos. Assim. O que mantém o samba em pé são os sambistas e as sambistas, né? O que se engendra em torno de uma roda de samba, tudo aquilo que envolve o fazer samba, é o que nos mantém firmes como cultura, assim, né? Essa troca, um grupo fortalecendo o outro, uma artista pegando no braço da outra. Isso é o nosso principal, não é produção, não é dinheiro. É aquele verso do Jorge Aragão, né? Nós somos do tempo sem grana, sem glória. Essa glória, essa grana, esses conceitos, eles são muito posteriores e muito menos importantes do que o rumbê do samba. O rumbê do samba é a nosso corpo a corpo ali, nossa união, a nossa autoobservação, e como é que você está, meu parceiro, tudo bem? Um fortalecendo o outro. Então, quando você fala assim, né, de coisas que eu produzo, eu sempre gostei muito de mobilizar em torno do samba. Então, por exemplo, tem um samba que eu faço há, sei lá, quase 20 anos também, que é o Dia Nacional do Samba, na Rodoviária, não sei se você já foi. Que é muito maneiro, que é isso, um rodão de samba no meio da rodoviária, todo dia 2 de dezembro, assim, sem grana, sem glória, só o samba. E é o suficiente pra gente estar ali há 20 anos. Em horário de pico. Horário de pico, o bicho pegando, o ônibus da Viplana. Eu nem tenho mais Viplana, né, gente? São José, vai. Mas o ônibus passando e o trabalhador chegando pro turno da noite, indo embora pra voltar pra sua casa, e o samba comendo. Então, eu sempre gostei muito disso, assim. Me revigora, sabe? Nesse momento, estou eu já inventando mais coisa para fazer, porque realmente me revigora. Eu acho que eu tenho, isso tem vindo com a idade, eu acho. Tenho sentado muito sem modéstia nenhuma nesse lugar, me entendo, sim, como uma referência do samba em Brasília, no sentido da mobilização, assim, sim, né? Sou uma pessoa referência no sentido de, cara, com quem que eu posso falar sobre... estou querendo fazer uma roda de samba em tal lugar. Fala com a Cris Pereira. Com quem que eu posso falar sobre mulheres negras? Fala com a Cris... Referência nesse sentido, da execução, assim. Eu gosto disso, tenho sentado nesse lugar com muita tranquilidade, assim. E é interessante esse lugar de referência, não só entre vocês sambistas, mas principalmente para o público, né? Porque quando vocês tomam um microfone, quando vocês ocupam um palco, ocupam um lugar dentro da cena da cidade,
e trazem mensagens que o samba traz na natureza do samba, né, de agregar, fortalecer, resistir. Isso também tem um caráter pedagógico para muita gente, né? Muitas pessoas elas vão se descobrir na sua negritude a partir do samba. Sim. Outras pessoas vão descobrir dentro da, mesmo não sendo negros, mas se perceber dentro de uma comunidade, perceber a diversidade de uma comunidade a partir do samba. Sim. Como é que você vê isso, até mesmo a partir das suas referências como historiadora, do samba ocupar esse lugar de formação para as pessoas? Sim, sim. O samba tem essa... isso de ser filosofia popular, né? O samba é um grande conselheiro, assim, né? Um grande... a Sueli Carneiro que fala muito disso, assim, ela dizendo que a filha dela, quando tá com algum plano, mas eu tô com, eu briguei com o boy, vai, mulher, vai escutar um samba que lá tu vai achar eu não sei o que eu faço pra moça, vai escutar um samba que lá tu vai achar uma receita. Mãe, porque eu tô com uma questão aqui, porque o mundo precisa mudar, vai lá no samba. Então, o samba, ele tem essa sabedoria popular que tá na mão, tá à mão, assim, né? Sim, e viva, tá à mão né? da gente, tá viva, tá... E ela ocupa um lugar que eu acho que é isso. Eu acho que a cultura ela se torna popular quando ela mesma não se aguenta. Entende? Assim, ela é popular quando ela simplesmente se expressa. Assim. Um dia desse eu estava num lugar desses bem, bem cheio de grana aqui em Brasília, que é uma delícia até. No Mané, mercado. Certo. Aí tô ali tomando um chopp, e tava tendo a Carol Nogueira faz lá de vez em quando. Carolzinha Nogueira, quem não conhece, por favor, conheça. Maravilhosa, um repertório lindo, uma voz linda, uma querida, amada, mana. E aí fui assistir Carol, tô tomando um chopp. E aí aquela galera que olho nu, até eu, assim, né, com um olhar meio preconceituoso, olhando, ai, gente, essa galera nem curte samba. Quando vê, tá todo mundo lá sambando, cantando todas, sabe, assim, aquela senhora com aquela cara de madame... Nas leituras mais rasas, né? Fazendo uma leitura muito rasa. Mas aquela senhorinha com a cara de madame, aquele cara engravatado, e todo mundo sambando, todo mundo cantando, todo mundo... Isso é cultura popular. Quando vê, já fui, entende? Quando vê, já entrei pelo seu rádio, toquei, você nem viu, como diz os Racionais. Então, isso, o samba tem esse lugar privilegiado de já estar a gente está pronto para o samba, isso que eu estou querendo dizer. Sim. A gente está pronto para o samba. E o samba tem muito a nos dizer. Eu acho que a função do sambista e da sambista é chamar esses pontos de atenção, assim, né? Olha esse samba aqui sobre tal coisa. Não é uma ação militante exatamente, mas é um chamar a atenção, né? Ajudar a direcionar. Ajudar a direcionar. Eu acho que a gente também tem essa possibilidade. É uma opção, né? Não é uma... Mas eu acho, o samba também nos convida a isso, né? Alguns artistas fazem isso mais, fazem isso menos, mas o samba tem esse lugar e a sociedade brasileira está pronta para o samba. Mas eu acho que o desafio é a gente ir além, assim, a gente entender por que talvez o Brasil goste tanto de samba, tanto de cultura negra, tanto do que a gente produz mas não goste de pessoas negras no sentido estrito, assim, né? Por que a gente gosta de samba, mas a gente tolera uma mulher chicotear um entregador no meio da rua? Certo. Por quê? Mas a gente não tolera. Será que a gente não tolera? Entende? Assim, a gente fazer essa provocação, assim, fazer com que paulatinamente a sociedade entenda que uma coisa tem totalmente a ver com outra, sabe? Sim. Gostar de cultura é muito bom, gostar de cultura negra é muito bom, mas será que a gente já consegue transformar isso em algo mais, assim? A gente consegue, a partir daí, entender que pessoas negras, aquilo, né? Me ver preto, pobre ou morto vai continuar sendo cultural? O samba nos convida, talvez, acho que não, hein? Vamos lutar, vamos juntar forças, vamos lutar por essa agenda, né? Até porque, senão, isso pode correr um grande risco de uma apropriação. De você tirar o que é bom... de você tirar a musicalidade do samba, de você tirar o ritmo que chama para a alegria, que chama para o movimento do corpo, mas de você tirar seletivamente isso, deixando de lado questões que são fundamentais, que não tem como você querer desagregar do samba. Né?
São pontos de atenção mesmo, né? Então, o samba é isso, é um universo muito rico, assim, né? De possibilidades, de atuação artística, política. Professores, por exemplo, usam letras de samba, sobretudo sambas enredo, em sala de aula para ensinar ensino história e cultura africana. Que né? são aulas. Sim, né? são aulas. Tem sambas são enredo aulas. que eles contextualizam São aulas. de uma forma lúdica, Sim. né? Isso falando dos sambas, por exemplo, se a gente falar dos afoxés da Bahia, por exemplo, o que são aquilo, gente? O que são aquelas letras daquelas músicas, pelo amor de Deus, 30, 40 anos, assim. Sim. Histórias, aquilo, assim, por exemplo, eu que sou da área de história antiga, eu não sou da área de história, graças a Deus, não gosto de história antiga, mas eu que sou historiadora, e tive que passar, né, pelo estudo de história antiga que eu odiava. Se eu já tivesse essa noção de, cara, o Olodum, Ileaê tá cantando história do Egito há muito tempo, e eu tô aqui penando em cima dessas coisas chatas, entende? Então, é isso, a gente tem entregado muito, assim, né? A gente tem entregado muito para o Brasil, a cultura negra de forma geral, e eu me sinto muito feliz, assim, de alguma forma fazer parte disso, assim. Eu acho que é mais do que isso, de alguma forma não abrir mão de fazer parte, né? Certo. Uma vez que eu me percebi artista, não abrir mão disso, porque é muito fácil a gente deixa para lá esse negócio que dá muito trabalho, dá pouco dinheiro. Por todas essas dificuldades que acabam sendo... Por todas essas dificuldades, sim. E Brasília acaba sendo um lugar que... Eu tenho percebido algo diferente. Eu sou daqui da cidade e eu não sei se a minha antena mudou de foco ou se de fato a cidade ela tem se permitido mais a movimentos de expansão cultural. Né? De a cidade estar mais ocupada... Sim. De festas com cortesias, né, de um movimento de mais disponibilidade para o acesso. Você tem visto isso também? É loucura da minha cabeça? Não, acho que sim. Eu acho que tem vários fatores aí, né? Tem uma coisa que são, sei lá, 20 anos, a gente já consegue datar 20 anos de políticas públicas em campos diversos, né? Mas sobretudo no fomento à cultura, a diversidade, né? Então, políticas públicas na área de gênero, raça, diversidade e investimento mesmo, né? Certo. Então, em 20 anos você consegue ver alguns resultados mesmo. Então, você vê mais editais de fomento. Por que uma festa consegue fazer cortesia? Quem está pagando para isso, né? É você fazer e manter uma ação política que garanta que o Estado vai se implicar naquilo, porque aquilo vai voltar, né? Então, é você fazer com que o Estado entenda a economia da cultura como uma economia importante, né? Que tem a entregar, que tem a agregar no sistema econômico do país. Acho que tem esse aspecto. Junto com isso, tem uma capacitação do próprio setor, né? Então, hoje a gente já tem, por exemplo, produtores culturais, esse nicho abrindo muito, assim, né? Junto, claro, com as redes sociais e tudo que isso traz. Hoje o acesso à música é diferente, né? Streaming, a internet, o audiovisual. Tudo isso, eu estou datando aqui nos últimos 20 anos, porque eu acho que são anos bem importantes, assim, né? Com muita informação. Mas você tem essa capacitação, você tem um fomento ao próprio fazer artístico, né? Aqui em Brasília, especificamente, a gente tem 2 polos muito importantes de formação, que é a própria Escola de Música, que é nossa velhinha, assim, né? Nossa decana, e a Escola de Choro, que é uma referência mundial. Hoje, em Brasília, a gente exporta músicos, né? Sei lá, você pensar desde Hamilton de Holanda, né? Que é do mundo, ao Menos é Mais, que é um grupo de pagode de Brasília. Gente, isso é muito, assim, o Menos é Mais hoje é uma referência de samba e pagode, né, no Brasil. Isso é muito, um grupo saído do DF, e de várias áreas do DF, né, porque o Menos é Mais, tem um que é do Gama, outro é de Sobradinho, outro é de sei lá onde. Então é isso, é um grupo do Distrito Federal, do meio do Cerrado, que atravessa tudo que o Sudeste representa em termos de samba, explode. O que é isso? Muitas coisas que passam por isso. Capacitação, formação, talento, troca, sabe? Tudo isso Brasília tem. E eu acho que isso reflete nesse cenário do entretenimento, né? Então, hoje tu só fica em casa se tu quiser mesmo.
porque tem muita coisa, muita oferta, muito samba na rua, muito samba. As casas também estão percebendo que Brasília tem um público de samba, e aí essa formação de público, eu quero colocar muito o mérito disso no trabalho do artista, do sambista, né? Que é esse trabalho que a gente faz todo dia de renovar repertório, de formar público, né? Sim. Renovar repertório, trazer um samba novo, trazer coisas. Isso vai formando um público, né? Então, artistas, por exemplo, do Rio, pedem para vir para cá, e não, vou para Brasília, que Brasília, sei lá, a Marcele Mota vai chegar aqui e ela sabe que ela vai cantar uma parada e a galera vai seguir junto, porque a galera ouve o disco dela, a galera conhece, a galera... Entende? Assim, então isso... Eu tenho muito orgulho, assim, de como a cidade tem caminhado, e eu tenho orgulho de ver como os sambistas têm atuado nisso, assim, né? Como a gente tem... Como tem essa ação absolutamente participante, que precisa ser só melhor remunerada, tá, gente? Vamos estar melhorando aí o valor do gig, hein? Tá bom? Qualquer coisa me chama no PV. E tem um probleminha em relação a isso também, é que agora tem samba demais em Brasília, e quem é 40 mais precisa de uns tempinhos para poder, né, assim, precisa de um tempo bom de recuperação, né? A gente não fica mais de ressaca, a gente pega dengue. A gente pega dengue, chikungunya. Às vezes é hemorrágica, lá em casa é hemorrágica. Nossa, hoje é hemorrágica, eu acho que eu sei. Tá babado. Não estamos mais conseguindo aqueles tempos antigos que a gente ficava de samba de sexta a domingo. Você tem que escolher hoje em dia. Hoje em dia é uma questão de escolha, né? Como é que é para você essa questão de administrar a passagem do tempo? De ver as coisas mudando fora e dentro de você? Estou fazendo aqui uma piada, porque você é uma mulher exuberante, que está no auge do seu... Que né? isso. Mas maquiagem aqui, olheira, ninguém precisa. Tá. Mas de verdade, como é que você lida com essa questão de se perceber hoje uma mulher diferente de outras fases, de outros momentos que você já viveu? Que massa essa pergunta, né? Que massa. Acho que é uma pergunta que a gente se faz pouco e ouve, né? Cara, eu tô achando assim, eu gostei muito de fazer 40 anos, eu falo isso para algumas amigas que estão chegando aí. Não sei porque me deu esse lugar de um sentimento de celebração, assim, tipo, caraca, nunca imaginei que fosse ter 40 anos. Sabe aquela coisa assim? Nunca pensei que fosse ter 40 anos, do nada eu tenho 40 anos, agora eu tenho mais, né? Eu tenho 44. Mas, de fato, eu tô achando assim, eu acho que é um momento, até porque eu já tô começando a pensar nos 50, né? Então, daqui a alguns poucos anos eu já vou estar com 50, então para fora é um olhar, eu acho que é isso, acho que é esse momento de você sentar nas cadeiras que você lustrou na vida. Então, sentar nessa cadeira de ser, né, uma mulher madura, de ser mãe, de ser uma referência no que eu faço, na cidade que eu faço, ou para o país que eu quero, sentar nesse lugar. Eu sou de Oxum, tá, gente? Então, sentar em cadeira não é um problema para mim. Eu sento mesmo. E a Lodê é ela, mas como boa filha, eu tento, né, nesse espelho, de verdade, assim, né, de muito, honestamente, entender o que é meu na minha trajetória. Esses desafios que eu acho que esse é um desafio para todo artista de toda arte, que é do você se resignar ou não, mas você encarar, botar na mesa o seu acúmulo material mesmo, porque a gente vai envelhecendo e aí outras demandas vão vindo, saúde, estrutura, onde é que eu vou morar, onde é que eu não vou, meus filhos, essas coisas vêm com mais força, eu acho, nesse momento. Então, eita ferro, daqui a pouco eu vou estar com 50, não quero trabalhar até não sei quanto tempo, será que eu vou ter como? Não, mas e a minha voz? Eu tenho que cuidar, porque não sei o que. Essa coisa, sabe, o físico, tudo isso. E pra gente que é artista, isso é muito inglório esse momento, porque é uma sensação de que você trabalhou muito, mas quando você joga na mesa, materialmente, você tem talvez ali pouca coisa, sabe? Certo. A maioria dos meus amigos músicos
não tem uma casa própria, a grande maioria não tem um plano de saúde, a maioria não tem uma série de coisas que, poxa, nessa idade vai começando a não ser uma opção, é quase que uma coisa muito desejável que se tenha, porque a gente vai envelhecendo, o nosso trabalho ele é braçal, ele é físico, ele é corporal. Constante, né? Ele precisa de constância, não tem como acumular, né? E o corpo envelhece. Então, por exemplo, eu sou casado com um percussionista, ele é percussionista e é publicitário, trabalha com audiovisual também, então ele carrega muito peso, assim. Aí eu tô vendo meu velhinho envelhecendo. Ele é bem do Oxalá mesmo. A gente mora num prédio de escada. Aí eu fico vendo o bichinho subindo com aquelas coisas. Cara, daqui a 15 anos a gente vai estar... Sabe essas perguntas que eu não me fazia com 30? Agora com 40 eu já me faço. E eu acho muito bem-vindas, de verdade. Tô falando para os artistas, que é minha galera, mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Seguridade da vida, né? Pensar, estruturar, ser estratégico nessas coisas, quanto antes, melhor. Tem uma coisa física, estética, que eu acho que vem também, né? Eu já me percebo um corpo mais... Pô, gente, antigamente eu passava 2 dias comendo qualquer coisa, emagrecia 3 quilos. Hoje em dia eu posso passar uma semana sem comer que eu continuo ganhando. Então é estranho para mim, é esquisito. Essa coisa, né, do controle do peso, da saúde, do peso do que ele representa, né? Por exemplo, eu com sobrepeso, que eu tô um pouco acima do meu peso, eu já sinto dor no joelho. Um dia desse machuquei, desci em falso, assim, num meio fio, aí já fiquei com a perna doente, tal coisa. Então é isso, a idade... eu tenho sentido o corpo fragilizando, sabe? O corpo mesmo, a matéria, que é uma coisa que a gente tem que cuidar. Eu sempre tento fazer atividades físicas, assim, tô sempre fazendo alguma coisa, mas eu acho que nesse momento é uma coisa que você tem que priorizar, de fato, assim, a atividade física, seja ela qual for, porque a gente precisa criar músculo para segurar nossos caquinhos. Que ninguém vai segurar não, só a gente mesmo. Então... E nisso a gente tem Você bebe de uma fonte, que é a fonte de uma sabedoria africana, onde o envelhecer é visto como algo que faz parte da vida, né? É completamente diferente dessa noção eurocêntrica que a gente tem como uma noção hegemônica, onde envelhecer precisa ser retardado, onde envelhecer é um alijamento, né? Para uma pessoa que não só descende, mas que afirma uma herança africana, isso é visto de uma outra forma. O lugar de senioridade, ele precisa de tempo para poder acontecer, né? Como é que você vê essa influência ancestral, essa influência atávica dentro do seu cotidiano? Sim. Porque pra gente o envelhecimento físico, como é que eu vou dizer? Ele não independe, ele independe, assim, né? Ele não tem essa importância. Você está dizendo, não tem esse... Então vamos retardar o físico, vamos... Eu acho que a gente tem um compromisso, né? Acho que a nossa tradição, ela nos ensina esse compromisso com o nosso corpo, né? Com cuidar desse templo, no que for, né? Então, cuidar da saúde, né? Cuidar da saúde mental, da saúde espiritual, da saúde física. Mas esse tempo do envelhecimento, que pra gente é muito valorizado, né? Nossa idade, né? É esse tempo da sabedoria das coisas, assim, né? É a sabedoria das coisas que você absorve com o tempo das coisas, assim. Observando o tempo das coisas, vivendo aquilo, entendendo que você não entende naquele momento e que depois você vai entender por que você não entendia naquele momento e agora você entende. Entender a importância de ser um bom observador para quando você for questionado, quando for lhe cobrado um ensinamento, você ter subsídios para dividir, para distribuir, né? O chão da nossa tradição é a distribuição, né? A distribuição do conhecimento, a distribuição da sabedoria no tempo dela, assim, no tempo das coisas. Então, essa contagem do nosso tempo é esse de olhar e falar, eu acho que é isso que eu estou dizendo, né?
Com 30 anos tal coisa não era importante. Agora eu acho que é. Tô vendo por que. E eu entendo por que lá com 30 não era. Tá Não tudo era. bem, tá tudo bem. Era uma coisa lá dos 30 anos. Agora com 40 acho que é. E cabe a mim dizer aos que estão com 30, ó, talvez preste atenção nisso. Entende? Então isso é muito, muito da nossa Isso que tradição. que você fala da observação, né? É algo tão elementar, mas que a gente se perde com tanta facilidade, né, Cris? Sim. Ter algo que, no caso, para você é uma vivência familiar, é uma vivência religiosa também, mas ter algo que te chama a perceber as coisas, a se perceber nas coisas. Na psicologia analítica, o Jung, ele foi uma pessoa que explorou muito os povos, o que, na época, ele, um homem suíço, século retrasado, então ele entendia aquilo como povos primitivos. Mas que hoje a gente tem uma percepção diferente de entender aquilo como povos originais, né? Como povos que tinham uma vivência direta, uma participação direta com o seu meio, com a natureza e com a coletividade. A percepção que essas pessoas trazem naturalmente, nós temos que recobrar, temos que reavivar como um exercício, dada a circunstância, dada a forma como nós somos condicionados nessa criação. Hoje, o que você consegue observar com mais facilidade e que te encanta? Quando você olha para a natureza, ou quando você olha para as relações, quando você olha para o mundo onde você está inserida, o que hoje desperta o teu olhar e faz brilhar o teu olhar? Eu acho que as minhas filhas, né? Acho que é isso, assim, observar uma pessoinha, assim. E essa observação é desafiadora, né? Na perspectiva de mãe, né? Que você quer... Mãe de adolê. Você quer você quer dar suas palestrinhas. Mas a gente fala muito isso lá em casa, assim, que eu acho que o grande desafio de um pai e de uma mãe é não atrapalhar. Certo. É não atrapalhar. Muito ajuda. Muito ajuda, né? Então, quem não atrapalha. Deixar aquela pessoinha ser, assim, sabe? Ser mesmo um serzinho que ela é, confiar. Sabe aquele negócio, confia no teu axé? Confiar no que a gente entrega, né? Tem entregado como referências, né? Somos referências dos nossos filhos. Confiar nisso e observar, assim, eles vivendo, eles conhecendo a vida, né? Isso nas pequenas e grandes coisas, né, para eles. Então, a Flora, que é menorzinha e vem de uma infância absolutamente atípica, uma outra experiência de infância, observar ela, assim, né, como hoje ela maiorzinha se compreende como essa menina que tem um dodó e que passou por tanta coisa, como é para ela, como é completamente diferente pra gente. Entende, assim, esse lugar do outro, qualquer outro, que é sagrado, né? E você observar isso dentro da sua casa, da sua vida, com duas pessoinhas que estão ali, de alguma forma, sob o seu olhar atento, é muito mágico, assim, é muito gratificante. Aflige, cansa, né? Cansa porque criança, né, gente? Criança é legal, mas cansa. E aflige porque é isso, a gente está vivendo num mundo completamente, meu Deus, assim, muito doido, né? Muito. Eu tenho duas meninas, então é muito duro, assim, você pensar que você tem duas meninas, que você precisa ter cuidados com elas, né? Eu já tive papos com as meninas que eu não queria ter tido, assim, sobre abuso, sobre isso, sobre palavras que elas podem escutar na rua, coisas da internet. Então, aflige nesse sentido, porque a gente não consegue garantir muita coisa para elas, né, para o futuro delas. Mas é bonito ver como elas estão lidando com o mundo que elas têm, assim, né? O mundo que chegou para elas é esse aí. Então, me encanta muito, assim, me enche o coração, me enche os olhos observar minhas filhas. E olhar para trás. Olhar para as pessoas que chegaram antes que você, olhar para a sua mãe, olhar para a dona Leci Brandão, olhar para as antigas, né? Para as pessoas que
que já caminharam um lugar que você vai caminhar Sim. por trilhas que elas já percorreram. Como é que é o teu chamado para perceber esse lugar? Eu acho que é mais do que um encanto, né? É uma bênção, assim, esse lugar. E é interessante você falar muito dessas figuras femininas, né? Que é esse lugar para onde eu volto. Não é uma volta consciente, acho que na verdade me falta pouca consciência nas coisas. Assim, quando veio eu já voltei. Esse disco que a gente vai lançar agora, a última música que entrou, na verdade, ela deu uma boa atrasada no disco, porque a forma como ela chegou, eu entendi que ela tinha que entrar. É uma música, uma canção de Niná que eu fiz para minha avó, mãe da minha mãe. O nome da música é Mitinha, que era o apelido dela. E essa minha avó, ela faleceu, ela era lavadeira, faleceu com 39 anos de trabalho, assim, intoxicada de soda cáustica, daquele contexto brasileiro, de favela, Rio de Janeiro, perverso, anos 50 ali. E essa música, ela vem para o disco como uma bênção mesmo, assim, uma bênção, primeiro, pela forma como ela chegou. Ela é uma parceria minha com o Beto da Xambá, que é um grande percussionista, letrista do grupo Bongar, de Recife, não sei se você conhece. A gente é muito parceiro. E aí me chegou essa melodia, e quando chegou a letra, já veio a letra toda, assim, aquela vozinha, porque é para sua avó. Meu Deus. Então, essa memória que é dela, mas representa tantas outras, entra nesse lugar de uma bênção mesmo, assim, é como se no caminho, nesse meu tempo, essas mulheres estivessem ali alafiando, assim, não, vai por aqui mesmo, legal, vai por aqui mesmo. Faça isso. Olhe para frente, olhe para trás. Quando você olhar para trás, a gente está aqui. Fica de boa. E é uma canção bem especial, assim, e na faixa, por causa dessa interseção toda, é uma faixa que é em homenagem à minha avó, traz uma introdução, um áudio lindo da minha mãe, falando sobre a minha avó, e no meio, tiramos um trechinho da Flora, chamando a minha mãe para tomar café. Tá uma gracinha a música, tá bem, chama Mitinha. Esse disco vai sair, tá, gente? Confia em mim, que ele vai, em breve, vamos estar soltando. É porque dá bastante trabalho, disco independente. E é um disco que eu tenho muito carinho, porque ele foi atravessado por tudo, assim, que eu fui nos últimos 8 anos, né? Então é um disco de uma mãe, é um disco de uma filha, é um disco também de uma neta, é um disco de uma Iaô, que começou uma Iaô, tá terminando uma Ebome, entende? Assim, é um disco atravessado por muitas lágrimas, porque no processo do disco a Flora já estava doente, muitos sorrisos, porque ela estava doente, está ainda, mas está aqui viva, é um disco que ela vai ouvir, é um disco que ela participa, então assim, é só um disco com poucas faixas, mas ele é muito querido, tem um lugar muito, muito importante, assim. E eu quero soltar ele logo porque eu já quero fazer outros. A gente já tem fogo no rabo, já quero fazer outras coisas. Mas, voltando a isso que você me perguntou, essas memórias, elas vêm junto, assim, né? Elas vão andando junto com a gente. Eu honro essas mulheres. Que você honra, a gente não tem nenhuma dúvida. Eu honro essas senhorinhas. Figuras mulheres. Os homens têm outro lugar na minha memória, assim. Os homens da minha família, né? Os meus ancestrais diretos já tem um outro lugar. Muito desse lugar de artista que eu tenho tem a ver com os homens. Os homens da minha família eram todos histriônicos. Meu avô era músico, meu pai era muito fanfarrão. Então essa coisa que o palco pede, né? Que o artista pede, você se expôs, não sei o quê, tem muito mais a ver com os homens. Essa Aparecida é mais dos caras, assim. Eu honro eles em cada roda de samba, em cada cerveja que eu ergo, tá lá meu avô, meu pai, tá todo mundo lá. Eu tô tomando água, tá, gente? Não se enganem. É podcast de baixo orçamento. A gente só oferece água. A aguinha tá fresca aqui. Que isso? É bom que hidrata, que mais tarde a gente... Quem sabe?
Querida, um prazer mais tudo uma meu, vez tudo receber você para esse papo, para essa alegria, para esse sorriso. Espero que na de 50 anos eu não precise chegar pela porta dos fundos. Jamais acontecerá novamente. Mas agradeço mesmo e estamos aí na torcida por esse disco, Sim, pela Florinha, que ainda vai te dar muita alegria, ainda vai Achei. trazer muita coisa boa para você, para sua família. achei. Eu que agradeço. Eu sou cantora, mas eu gosto da beça de falar. Adoro falar, conversar, tá comigo mesma, assim. Então pode me chamar sempre para trocar ideia, porque eu gosto muito. É uma forma de compor, né? Canções para a vida é a gente conversar, trocar. É como a gente cresce, né? É como a gente cresce. Se dialogando. Agradeço super a sua participação e agradeço a sua participação também. Agora está naquela hora de fazer tudo que todo mundo manda fazer, de curtir, comentar, compartilhar, fazer cortes, mandar para os amigos, mandar para o pessoal que gosta de samba. E nos encontramos em breve num próximo episódio. Curta, compartilhe e comente. Assim você ajuda o canal a crescer. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.